vem direto do trono de Deus. Marcelo, que Deus o abençoe. Muito obrigado, professor. Um feliz sábado a toda a igreja. Feliz sábado. Quero saber quantos dos que estão aqui estiveram ontem. Levanta a mão. A maioria. Amém. Eu combinei um vídeo com o pessoal da mídia. Pode colocar para mim, por favor? Vales profundos, cânions majestosos, montanhas grandiosas. Nosso planeta é vivo, dinâmico e moldado por forças que desafiam o tempo. Mas e se tudo isso foi resultado de uma única e incomparável catástrofe? Embarque conosco em uma nova jornada de descobertas. Vamos em busca dos vestígios que o dilúvio deixou na Terra. Vamos investigar o que as próprias rochas podem contar sobre como foram formadas e descobrir o que elas nos revelam sobre as nossas origens. Quantos aqui conhecem o programa Origens? Hoje, muito bem. Nós estamos vivendo uma época de lançamento da nova temporada do Origens. Está saindo todos os sábados às 17 horas. Em breve vai estar no canal do YouTube do programa Origens. E eu tenho o privilégio de estar trabalhando juntamente com a produção. Eu faço a consultoria científica das temporadas, da próxima temporada, na realidade, né? Essa temporada, ela está saindo esse ano, e a próxima temporada, que sai no ano que vem, eu tenho trabalhado juntamente com a equipe de produção para transmitir essa mensagem que a gente tanto acredita, de que fé e ciência não são rivais. Na realidade, elas são complementares. E a próxima temporada, ela vai trabalhar justamente os aspectos de como o cristianismo fundamentou o desenvolvimento da ciência moderna. Então, nós vamos trabalhar alguns cientistas que em sua essência eram cristãos. O mais famoso deles você deve conhecer. Quem foi? Isaac Newton, certo? E nós vamos ter essa próxima temporada baseada nesses fundamentos, nessa perspectiva de como a religião ela oferece esses fundamentos. Então, eu convido você a acompanhar esse trabalho do programa Origens no canal, através do YouTube, youtube.com/origensnt. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal neste momento, para você apoiar esse trabalho, porque esse trabalho é nosso. Esse trabalho é da igreja, é da TV Novo Tempo, que está alcançando um público que é muito específico, que é o público da graduação, é o público da pós-graduação, das ciências da natureza, que nós precisamos conversar essa linguagem com eles. Então nós temos muitas pessoas, se você observar o canal, a gente tem milhões de acessos, principalmente na temporada de astronomia, pessoas de várias crenças e não crenças que assistem a temporada produzida pela Igreja Adventista e têm sido tocadas pelo Espírito Santo com a mensagem da criação. Amém? Então esse é um trabalho também de evangelismo. Então apoie esse trabalho, assista às temporadas, para que você também esteja por dentro do que tem sido produzido em termos de criacionismo, né? Então, dentro dessa linha, eu estou muito feliz pelo convite que eu recebi, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira vez no Nordeste, e eu estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para poder conversar com vocês sobre esse tema, que há mais de um ano Deus tem trabalhado no meu coração, Deus tem entregado nas minhas mãos e me dado oportunidades que eu jamais imaginei que teria, e estar aqui é uma das confirmações do ministério que Deus colocou na minha vida. E eu tenho a plena convicção de que hoje Ele tem algo para falar no seu coração, Ele tem uma mensagem, Ele tem um lembrete para fazer na sua vida. E o tema que eu coloquei para nós trabalharmos hoje: por que existimos? Fé, ciência e o propósito da criação. Eu sou graduado em Química, tenho mestrado em Astrofísica, ou Física e Astronomia, e durante o período do mestrado em Astronomia, a minha linha de pesquisa foi justamente sobre busca por vida fora da Terra. É um tema polêmico. É um tema difícil de trabalhar quando você tem a cosmovisão criacionista e você entende que a vida não surge pelo acaso.
Então, durante o processo, o desenvolvimento da pesquisa, durante o trabalho que eu vinha realizando juntamente com o meu orientador, o nosso trabalho foi justamente propor outras alternativas a algumas questões que foram levantadas. E no final desse mestrado, depois de eu passar todos esses 2 anos de pesquisa, finalizei. Eu perguntei para Deus: Senhor, o que o Senhor queria que eu fizesse com isso que o Senhor colocou na minha vida, que eu não teria capacidade para fazer, porque a área de astrofísica é completamente diferente da minha área de formação, que é química. Por mais que eu tenha trabalhado dentro da química, o ramo da astroquímica, mas ainda assim algo completamente diferente da minha formação. O que o Senhor quer para a minha vida? O que eu vou fazer com isso agora? E aí veio. Naquele momento em que eu peguei o meu diploma, tem essa foto registrada inclusive lá no meu Instagram. Aquela foto em que eu estou com o diploma do mestrado, assim que a minha esposa tirou essa foto, eu entrei no carro e entrei numa grande crise existencial. O que eu ia fazer com aquilo? Qual era o objetivo de eu ter feito um mestrado tão diferente da minha área? Por que eu não fui para a área de petróleo, para a área de química, de síntese? Tantas outras opções eu tinha. Por que astronomia? E depois de uma noite, Deus revelou para mim qual era o propósito. E o propósito está aqui. O propósito era trabalhar dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, a nossa cosmovisão criacionista. E fazer um trabalho neste perfil que você está vendo aqui embaixo, ó, @astroquark.br, é o perfil que eu tenho divulgado ciência criacionista, a astronomia sob o ponto de vista criacionista. E é um desafio, porque esse perfil, quando eu comecei a trabalhar com ele, né, eu abri esse perfil para falar só de astronomia. Vocês já seguiram página de astronomia? Sabe que foto de galáxia, foto de planeta, olha que legal, o universo é isso, o universo é top. Eu era mais uma página de astronomia. Até que um dia, enquanto eu estava montando uma publicação, o Espírito Santo falou assim para mim: é sério que você vai usar tudo que eu te dei para ser mais uma página de astronomia legal? E na época eu já tinha cerca de 2.000 seguidores, né? E era uma galera que engajava nas postagens, porque era a galera da astronomia. E aí isso bateu forte no meu coração. E eu falei: ok, Deus, ok, entendi. E eu mudei a linha. Eu fiz um post falando: pessoal, estou mudando a linha agora do perfil, porque agora eu assumi um novo compromisso. E eu vou dizer para você que naquela época, naquela semana, eu perdi mais de 250 seguidores. Mas em compensação, os outros 1.500 permaneceram. Sabe o que tem nesses 1.500 seguidores? Ali tem astrônomos, pesquisadores, gente de todas as áreas da astronomia que permaneceram, ateus, agnósticos, pessoas que têm uma visão religiosa completamente diferente da que eu acredito e que estão lá. Curtem um post ou outro, mas estão lendo, estão tendo acesso de alguma forma. E eu tenho a plena convicção, porque todos os dias, antes de preparar uma postagem, um vídeo, eu oro a Deus para que isso seja um canal de bênção na vida dessas pessoas. Então é um perfil que não é para quem gosta de astronomia, é legal, posto umas coisas lá, mas o meu objetivo é alcançar este público de pessoas graduadas, de pessoas que trabalham a linguagem da ciência e que deixam de lado as perguntas que nós fazemos. E hoje nós vamos fazer uma série de perguntas que são incômodas, perguntas que são difíceis, perguntas que ninguém mais tem feito, porque tem medo das respostas que virão. E é por isso que eu escolhi trabalhar com você esse tema.
Por que existimos? Fé, ciência e o propósito da criação. Então esse perfil, @astroquark.br, se você quiser seguir, apoiar esse trabalho também, aquele compartilhamento, aquele engajamento, ajuda no processo, tá? E eu estou muito feliz, foi através deste perfil também que a professora Jessie me fez o convite de estar aqui com vocês, e tem sido uma bênção. Hoje nós estamos tendo um simpósio criacionista também no IAN, nós tivemos um congresso de cientistas adventistas no sábado passado, que eu tive a oportunidade de palestrar também. Então o criacionismo tem me levado a falar em lugares que eu jamais imaginei, e aqui é um deles. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu sou professor da Rede Adventista de Educação lá em São José dos Campos, no Colégio Adventista de São José dos Campos, professor de Química da galera do ensino médio. Então eu estou muito em casa de estar aqui com vocês. E quero dizer para você, assim como ontem, a gente vai usar o nosso livro didático, eu espero que esteja na sua mão, seja ele digital, seja ele em forma de papel, porque a gente vai recorrer a alguns textos que vão mostrar para nós como nós podemos enxergar o universo a partir da nossa cosmovisão criacionista. E aí eu começo, lá em Gênesis 1, abre a sua Bíblia, Gênesis 1, eu quero que você abra a Bíblia. Ontem nós lemos esse verso também, e nós vamos ler alguns versos que são importantes. Esse primeiro verso, eu gosto de dizer que a Bíblia é tão incrível, ela é tão genial, que o primeiro verso da Bíblia, ela responde às grandes perguntas da humanidade. De onde nós viemos? Por que nós existimos? Como todas as coisas vieram à existência? Por que tudo existe se o nada é mais fácil? Você já parou para pensar que a ciência hoje fala que antes você não tinha nada, e a partir de um determinado instante tudo veio a existir? Por que se tudo existe? E aí Gênesis verso 1, capítulo 1 verso 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa imagem que você vê são os pilares da criação. Esse nome foi dado, inclusive, pelos astrônomos, porque nessa região que você está vendo aqui, ó, cada pontinho brilhante, deixa eu ver se eu lembro aqui qual que é, deixa eu ver, acho que eu não lembrei, qual que é o que, vamos lá, acho que parou o trem aqui, ó. Enfim, cada pontinho brilhante que você vê nessa imagem, está pequenininho aí, mas se esforça aí. É um berçário de estrelas. São estrelas que estão nascendo nessa nebulosa. E essa nebulosa é chamada de pilares da criação justamente porque nela tem uma grande quantidade de estrelas nascendo, sendo criadas, né? Então eu coloquei essa imagem junto com esse texto porque eu acho que não tem texto melhor para poder explicar isso que nós vemos e que nós acreditamos. Pode passar para mim que eu acho que parou de funcionar aqui. Quem que é? Cadê a mídia? Isso. Então vamos lá. Vamos falar sobre cosmovisão. Você já ouviu essa palavra, você fala essa palavra, mas você sabe o que ela significa? Todo mundo tem uma cosmovisão. Todos nós temos, tá? É obrigatório do ser humano. Crendo ou não crendo, você vê o mundo a partir da sua cosmovisão. Em geral, essa é uma escritora norte-americana que fala sobre filosofia da ciência. O que é cosmovisão? Em geral, não vemos a nossa própria cosmovisão, mas vemos tudo olhando por ela. Em outras palavras, ela é o quê? Dá para ler? Ela é a janela. Ela é a janela pela qual nós percebemos o mundo. E olha a continuação. E determinamos quase sempre, subconscientemente, o que é real e importante, ou irreal e sem importância. Então presta atenção no que eu estou te falando. A sua cosmovisão determina o que é importante e real, e o que não é importante e não é real. Isso é cosmovisão. E você sabe que hoje nós temos uma luta de cosmovisões, né? Já ouviu falar desses termos? Naturalismo e criacionismo? Hoje, a gente tem basicamente duas filosofias em contraste, duas filosofias que disputam um lugar na cabeça das pessoas.
Quais são essas filosofias? A primeira delas, naturalismo. O naturalismo é a filosofia vigente na pesquisa científica hoje. Qual é a definição geral? Todos os fenômenos podem ser explicados sem recorrer a agentes sobrenaturais ou a um criador, menos ainda. Isso é naturalismo. Eu vou explicar a natureza a partir de mecanismos naturais, através de fórmulas matemáticas, e não existe nenhuma possibilidade de outra explicação que não seja natural. Então, no naturalismo, você não tem espaço para filosofia, você não tem espaço para religião e muito menos para o criacionismo. Tá? E o que é a cosmovisão criacionista? Nós pressupomos a existência de Deus e a sua ação intencional criadora no universo. A diferença entre naturalismo e criacionismo é justamente a base que fundamenta essa visão. No naturalismo, nada sobrenatural é admitido. No criacionismo, nós entendemos que a base, a nossa cosmovisão, ela é fundamentada na existência de um Criador que criou a vida de forma intencional e não acidental. E isso muda completamente a nossa visão em relação à natureza. Olha um ponto interessante. Um outro escritor, criacionistas e evolucionistas possuem exatamente os mesmos dados. A realidade é a mesma para eles. Contudo, olha a palavra-chave, a percepção dessa realidade e a interpretação dos dados podem ser notavelmente diferentes para ambos. Quando um astrônomo, ele observa essa galáxia, por exemplo, a Helix Nebula, ou a nebulosa de Helix, a gente tem duas formas de olhar para essa galáxia, para essa nebulosa, perdão. A gente pode olhar ela de forma técnica, a gente pode observar a variação de cores dos espectros, né? Você sabe que essas cores, e aí eu vou tirar um pouco do brilho da astronomia, um pouquinho de você, só para você cair um pouco na realidade. Essas cores são cores falsas, tá? Não são as cores reais da nebulosa. Então, a maior parte das imagens que são liberadas pelas agências espaciais, elas são cores falsas. O que é isso? É uma sobreposição de espectros eletromagnéticos. Então, só para você entender, é como se a astronomia tirasse várias fotos da galáxia via telescópio em comprimentos de onda diferentes. No raio-x, no ultravioleta, no óptico, no ultravioleta, no rádio, várias formas diferentes de você observar uma galáxia. Cada uma delas dá uma imagem, depois a gente junta todas essas imagens e a gente gera essa imagem final com cores diferentes. Tá? Então essa imagem que você vê, inclusive ela lembra muito o quê? Ela lembra muito o olho humano, se você perceber, né, pelas cores que foram colocadas. E quando a gente olha essa nebulosa, a gente pode olhar o aspecto técnico, mas quando a gente termina de olhar o aspecto técnico, entra a cosmovisão, porque aí entra a contemplação. A pessoa que não acredita em uma criação, ela vai olhar para essa imagem e falar assim, olha, realmente, como o acaso produz coisas lindas. Mas nós olhamos para essa imagem e qual é a frase que vem à nossa mente? Como Deus é maravilhoso, né? Como Ele coloca alguns elementos, algumas pistas na natureza, algumas coisas, para deixar o ser humano intrigado. E esse é um ponto muito importante, porque Deus, Ele se revela através da natureza. A gente consegue observar as digitais do Criador da natureza, mas essas digitais, elas são sutis. A gente, quando estuda o mundo natural, a gente consegue observar a grandeza de Deus nos pequenos detalhes. E hoje eu quero fazer esse exercício com você de percepção. Tá? Esse exercício de percepção, ele é muito importante para você entender. Essa imagem ficou muito famosa no ano passado. Quem já viu essa imagem?
No ano passado, o telescópio James Webb liberou essa imagem da nebulosa Carina. Isso aqui é uma grande nebulosa. A gente já tinha imagens dela o ano passado, via telescópio Hubble, mas no ano passado, James Webb fez uma imagem em altíssima definição, e os astrônomos puderam observar que essa nebulosa, ela é um grande berçário estelar. Olha que legal. Cada pontinho brilhante que você está vendo, essas aqui já são estrelas que a gente chama de estrelas formadas, que já estão na sequência principal. Mas você está vendo que a galáxia parece que está toda com glitter? Tem uns pontinhos brilhantes nela aqui? Observou? Cada pontinho brilhante desse é uma estrela que está nascendo. É uma estrela que está se formando, e provavelmente cada uma dessas estrelas pode ter um sistema planetário como o nosso. Nós temos uma estrela e nós temos um sistema de planetas. Então, essa nebulosa Carina, que inclusive os astrônomos acreditam que nos próximos 10 anos ela vai deixar de existir, ou se ela já deve estar extinta, né? Porque tem a questão da imagem que a gente recebe atrasada. A gente tem essa região, um grupamento de estrelas muito grande. E aí, quando eu olho para essa imagem, me vem um verso que está lá em Salmo 19. Eu acredito que você conhece. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 19, verso 1. Olha para essa imagem, para a quantidade de estrelas que estão nascendo nessa região, e leia esse verso. Na minha versão diz assim, Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que bênção é a gente ter essa visão quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para o universo. E você conhece Isaac Newton, e essa frase dele é muito famosa, e ele diz assim: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo minha última e mais elevada descoberta. Você sabe que esse homem, ele revolucionou o nosso conhecimento de física. Esse homem revolucionou a matemática. O cara tinha uma mentalidade tão genial que a matemática que estava disponível não atendia às necessidades dele. Sabe o que ele fez? Ele fez outra matemática. Ele inventa, ele cria o cálculo integral diferencial para explicar o que havia na mente dele. E hoje nós utilizamos todas as equações, todos os postulados que ele propôs para estudar a natureza. Ele era um homem cristão que via no universo ordenado uma ordem imposta. Ele via, quando ele estudava o universo, ele estudava a ordem dos planetas, ele via uma ordem que não poderia surgir ao acaso, e o trabalho dele foi tentar descobrir a matemática com que Deus criou todas as coisas. E em todos os livros dele, todos os manuscritos, os trabalhos científicos e não científicos, trabalhos em teologia, inclusive Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que sobre física. E você conhece ele justamente por conta do trabalho na física. Mas uma das citações fala que de tudo que ele fez, isso fica sendo a mais elevada descoberta, porque a maravilhosa disposição e harmonia que nós encontramos no universo só pode ter tido origem em alguém que tem o poder para criar todas as coisas. E essa é a nossa visão. Quando nós estudamos a natureza, a gente não está a gente não está recorrendo a um Deus de lacunas, um Deus que preenche quando a gente não tem explicação. A gente está dizendo que a cosmovisão criacionista, ela fornece a base pela qual nós estudamos a natureza,
a base pela qual nós estudamos o corpo humano, a base quando nós estudamos toda a física, toda a química, porque nós entendemos que a ordem e a mesma mente que criou a mim e a você, é a mesma mente que criou toda a natureza, e é por isso que nós podemos enxergar ordem no universo. Você já parou para pensar? Uma das grandes questões filosóficas, perguntas que não são feitas é: se nós somos frutos de evolução aleatória, ao acaso, como que você entende a ordem natural? Como nós somos capazes de entender os fenômenos que nos cercam? Como nós somos capazes de desenvolver uma matemática, uma fórmula que descreve a gravidade? Como a gente pode olhar para a natureza e a gente conseguir enxergar uma ordem, se a nossa mente ela é fruto de processo evolutivo? E essa é uma grande questão filosófica que vem se arrastando desde o século XVI. O que é a mente humana? Qual é a origem da mente humana? E ontem eu falei para você que no momento em que Deus sopra o fôlego de vida, a consciência nos separa dos animais. E a gente começa a observar esse ponto durante a criação de Deus. E a gente começa a perceber por que Deus, Ele forma o ser humano e Ele faz um procedimento que é soprar o fôlego de vida que Ele não fez com os animais. Porque nós somos dotados de racionalidade. E a nossa razão, ela foi criada por Deus. E nós compartilhamos com Deus a racionalidade, de alguma forma. E é por isso que nós conseguimos entender a natureza. Exercício de percepção, rapidinho, porque eu preciso controlar meu tempo. Isso daqui é basicamente o sistema solar, né? Agora senta aí na cadeira, se ajeita que agora vai vir a astronomia pesada, tá? Então fica firme, você vai dar conta. Ó, nosso sistema planetário, ele tem uma estrela chamada Sol. E nós temos quantos planetas no nosso sistema? Quantos? Se você falou 9, é sinal que você é mais velho. Plutão ainda era planeta. A partir de 2006 ele deixou de ser planeta, tá? Nós temos 8 planetas. Quais são os planetas? Fala na ordem. O primeiro, Mercúrio, Vênus, muito bem. E Plutãozinho está aqui, né? Então, os 8 planetas do sistema solar, né? Os 4 primeiros planetas rochosos, os 2 gigantes gasosos, os gigantes gelados, né? E aqui a gente tem a região que nós chamamos de cinturão de Kuiper, que é onde a maioria dos cometas que a gente vê, cometa Halley, por exemplo, né, são originados. Aqui a gente tem a nuvem de Oort, e você percebe que vai diminuindo, né, a quantidade de matéria que você tem nesse espaço, até o momento em que a gente entende que acabou o sistema solar. O fim do sistema solar é o fim da atração gravitacional do Sol, ok? No momento em que o Sol ele deixa de exercer uma atração gravitacional, a gente entende que acabou o sistema solar e começou o que a gente chama de meio interestelar, ou meio entre estrelas. O nosso planetinha está aqui, ó, tá? O terceiro planetinha aqui. E aí, a gente vai para a nossa galáxia. Essa é uma representação da nossa galáxia, tá? Ela é uma galáxia em espiral, tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro, né? Então, para você viajar daqui até aqui, você vai levar cerca aí de 100 mil anos na velocidade da luz, sem parar para banheiro. Cerca de 100 a 400 bilhões de estrelas, e uma delas é o nosso Sol. Agora dá uma olhada nessa imagem. Eu sei que está difícil de você enxergar aí, mas esforça aqui para você ver. Lembra que nós falamos das digitais do Criador? Observa aqui. Nosso Sol está aqui, em um dos braços da Via Láctea. Você percebe que algumas regiões
elas são mais iluminadas. Percebeu aqui, ó? Mais avermelhada, mais avermelhada, mais avermelhada. O nosso Sol, ele está numa região, numa espécie de um braço falhado. Tem uma falha ali, né? Parece que ele meio que se desconecta, tá? Quando você ver essa imagem com maior precisão, você vai conseguir observar. A gente só existe porque o nosso Sol está exatamente nessa posição, aonde a gente tem menor atividade radioativa. Nessas regiões, em qualquer outro ponto dos braços da Via Láctea, a gente tem uma atividade intensa de formação de estrelas, e se nós estivéssemos nessas regiões, nosso planeta seria irradiado por uma radiação letal para a vida. Então, na Via Láctea, a gente está numa posição ideal para que o nosso planeta não seja arrastado por essa radiação. Só que a nossa galáxia, ela faz parte de um grupo de galáxias. Dá uma olhada. Aqui está a Via Láctea, aqui nós temos a galáxia de Andrômeda, e aqui a gente tem a galáxia, cadê a outra galáxia? Eu perdi, ó, tá vendo? Olha lá, do Triângulo. Nossa vizinhança tem 3 galáxias, a Via Láctea, a galáxia de Andrômeda, a galáxia do Triângulo e galáxias menores. Isso é chamado de grupo local, tá? Só que não é só o grupo local. A gente tem os aglomerados de galáxias. Então a gente está aumentando, está fazendo um zoom out na imagem. Então a gente está saindo do nosso planeta, a gente viu o sistema solar, agora a gente falou sobre a Via Láctea, agora a gente está falando sobre o grupo local, e agora a gente está aumentando ainda mais a visão. A gente está fazendo um exercício de percepção. Dá uma olhada. Aqui eu tenho o quinteto de Stefan, aqui tem 5 galáxias, uma está atrás aqui que você não consegue enxergar. Isso daqui é um grupo local. Nesse grupo local, a gente tem um aglomerado de galáxias chamado Abell 2218, que é um grande grupo, um grande agrupamento de grupos locais. Então é como se fosse uma cidade. Então você tem rua, você tem o bairro, você tem a região e você tem a cidade. Só que não para por aí, porque nós estamos numa outra estrutura maior ainda, chamada superaglomerado de Virgem. Não sei se você está observando, mas a gente está aqui. Maior do que isso ainda, pode ficar maior? Pode. Aqui, a gente tem o superaglomerado de Laniakea, e nós estamos aqui, ó. E quando eu apresento essa imagem, nas igrejas, nos simpósios, nos congressos em que a gente participa, mesmo que a maioria não entenda todos os detalhes técnicos, isso que você está sentindo agora, esse é o objetivo dessa mensagem. Você está percebendo a grandiosidade do universo? E agora eu pergunto para você, olha onde a gente está nessa imagem, e não é a maior estrutura, tá? Isso aqui não contempla todo o universo, isso é uma parte. Olha onde está a nossa galáxia. E aí, a gente olha o nosso planetinha azul. A nossa casa. Dá uma olhada. Essa imagem, inclusive, é uma imagem real. Preparadinha. Essa semana você estudou a Semana da Criação, não estudou? Cada dia você viu Deus preparando um item desse planeta. E a astronomia, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando a astronomia olha o nosso planeta frente a tudo que existe, a física não tem explicação sobre o porquê o nosso planeta é tão diferente. Sabe por quê? Um dos motivos é isso aqui. Vênus, Terra, Marte. Eles são chamados de trigêmeos do sistema solar. Por que trigêmeos? Porque, segundo os modelos de formação planetária, eles foram formados praticamente juntos, e eles têm dimensões e massas parecidas. Percebeu que o tamanho é praticamente o mesmo? Está fora de escala Marte,
mas praticamente eles têm o mesmo tamanho. A composição da superfície é basicamente a mesma, que é a base de carbonáceos e silicatos, que a gente chama. Eles têm estruturas gravitacionais muito próximas, é por isso que a gente tem missão espacial acontecendo em Marte. Mas eu quero que você observe, primeiro, a estética, né? A diferença que você tem. Isso que você está vendo é um gráfico de composição atmosférica. Dá uma olhada, Vênus, a maior parte da atmosfera é feita de gás carbônico. Marte, a maior parte da atmosfera é feita de gás carbônico. A Terra, no meio, a maior parte da atmosfera é composta de gás nitrogênio. Agora eu pergunto para você, mesmo você não entendendo de física e de astronomia, isso para você, no modelo de formação planetária aleatória, faz sentido? O vizinho da esquerda, a atmosfera é a base de gás carbônico. O vizinho da direita, a atmosfera é a base de gás carbônico. O do meio é a base de nitrogênio. Percebe? Um outro detalhe. Essa faixinha azul que você está vendo é a concentração de gás oxigênio, que é aquilo que a gente respira, né? E muita gente pergunta assim, professor, por que não tem mais oxigênio do que nitrogênio se a gente respira oxigênio? Você não respira nitrogênio. Gente, eu vou falar um dado para você, e isso é estudo. Se esse O2, está vendo que aqui ele não forma nenhum ângulo de 90 graus, né? Então um pouquinho mais para cima, ó. Se ele só se alinhasse, aumentasse 3 a 4% da concentração de O2 na atmosfera, só por capricho nosso, né? Porque Deus já fez perfeito, né? Todo o nosso planeta entraria em combustão espontânea. Simplesmente. Tudo pegaria fogo no mesmo instante. Porque você sabe que para ter fogo precisa ter oxigênio. Quanto maior a concentração de oxigênio, maior a chance de você ter um incêndio acontecendo. E se essa concentração fosse 1% maior, nós não teríamos vida neste planeta. Lembra que eu falei para você que as digitais do Criador são sutis? Esse ajuste, esse desencontro, esse ponto fora da curva. E eu vou finalizar, porque nosso tempo está acabando. O nosso planeta ainda, gente, isso daqui que eu estou mostrando para você é uma imagem da NASA. Essa faixa que você está vendo chama-se zona de habitabilidade, que é a distância ideal que um planeta precisa estar para que ele tenha luz suficiente e que a água possa aparecer em pelo menos um estado físico. E essa faixa de habitabilidade depende do tamanho da estrela, tá vendo aqui, ó? Se a estrela for menor, a faixa ela é um pouco deslocada. Se a estrela é maior, a faixa vem um pouco mais. E aonde está o nosso planeta? No meio da zona de habitabilidade. Aonde está Vênus? Aonde está Marte? O nosso planeta está exatamente no ponto em que ele precisa estar para que a vida surja, para que a vida tenha condições de existir. Distância exata do Sol, tamanho e massa adequados, composição atmosférica ideal, campo magnético que nos protege da radiação, inclinação do eixo de 23,5 graus, que nos faz ter as 4 estações do ano bem definidas, e é graças a isso que a gente tem a variedade de alimentos vegetais para poder comer. Velocidade de rotação adequada, água nos 3 estados físicos, sistema Sol, Terra, Lua, tectonismo e vulcanismo que vão diversificar toda a química do solo, para que você tenha condições de ter plantações em larga escala. É graças à atividade tectônica e o vulcanismo que nós temos aqui neste planeta, um vulcanismo controlado, que nós temos a disposição de elementos químicos para que haja plantação, para que haja alimento na nossa mesa. E aí quando a gente olha todo esse cenário, lembra que eu falei para você da cosmovisão criacionista e naturalista? Na nossa cosmovisão criacionista, quando a gente olha todos esses detalhes, quando a gente olha todas essas constantes justamente afinadas, para que nós estivéssemos aqui,
Somente uma resposta é possível, e ela está lá no livro de Isaías, no capítulo 45, versos 12 e 8. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Isaías 45. E aqui está a base da visão criacionista do universo, que diz assim: o Senhor dizendo: eu é que fiz a terra e nela criei o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todo o seu exército dei ordens. Porque aí no verso 18: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos. Ele não criou este planeta para estar vazio, mas para ser habitado. Eu sou o Senhor e não há outro. Quando a gente olha o nosso planeta, quando a gente olha, é que às vezes a gente fica tão absorto na nossa rotina, igreja, escola, casa, igreja, escola, casa, igreja, escola, casa. A gente perde a contemplação da grandeza do universo. A gente perde a noção de que nós estamos num planetinha dentro de uma estrutura gigantesca de estrelas e galáxias. Cada vez que o ser humano olha mais longe, ele começa a observar estruturas cada vez maiores. E a gente começa a se perguntar: por que eu estou aqui? O que me faz vivo? O que faz eu ter a plena convicção de que eu existo? E por que eu posso pensar que eu existo? O que é a minha consciência? E a gente olha tudo isso com a cosmovisão criacionista, com a cosmovisão cristã, está dizendo para você, Deus está deixando claro e não está deixando margem de dúvida: eu é que criei a terra, e a criei não para ser um caos, mas para ser habitada, para ser um lar. Você sabe que quando Cristo retornar a essa terra, nós vamos passar 1000 anos lá no céu, mas após o fim do milênio, o que vai acontecer? A gente vai voltar, porque foi aqui, este planeta que Ele criou para você. Desde o primeiro dia, quando Deus disse haja luz, Ele estava pensando em você, para que você tivesse condições de habitar neste planeta, para que esse planeta fosse a sua casa, o seu lar, e que a cada vez que você estudasse esse planeta, que você estudasse a vegetação desse planeta, que você estudasse os animais deste planeta, você se maravilhasse com tudo que Ele criou para você, porque essa é a nossa casa, esse é o lar que Ele preparou para você durante 6 dias. E no 6º dia, Ele cria a humanidade e fala: desfrutem. O dia de sábado, a primeira tarefa do ser humano quando ele é criado, é descansar e contemplar a criação. Você já parou para pensar nisso? A importância do sábado. Assim que o ser humano é criado, Deus ele vem para o jardim e Ele mostra para o ser humano tudo o que Ele havia feito. E eu consigo imaginar Deus ansioso para mostrar tudo isso para você. Está vendo essa textura? Está vendo essa cor? Está vendo o aroma dessa flor? Sente o cheiro. Eu consigo imaginar Deus criando cada detalhe desse planeta para você. Para que hoje você estivesse aqui ouvindo sobre as maravilhas que Ele criou. Um outro ponto muito que me deixa intrigado é que esse mesmo Deus grandioso, quando o pecado invadiu esse mundo, Ele deixou toda a sua glória, Ele deixou todo esse universo, e Ele veio aqui para resgatar aquilo que Ele havia criado. Ele morreu por mim e por você. E quando a gente olha a dimensão do universo,
A pergunta que me vem à mente é: por quê? Por que um Deus tão poderoso, tão grande, tão infinito, que deu origem ao espaço, ao tempo, à matéria, Ele teve a preocupação de sofrer a pior morte possível para salvar esse conjuntinho de átomos tão insignificante diante da dimensão do universo? Por que esse mesmo Deus, tão grande, tão infinito, tão poderoso, estende o colo para você chorar? Por que nos momentos de dor e angústia que você passa neste mundo, o momento em que você perde alguém, o momento em que você passa por uma doença, no momento em que o seu coração se fecha, o seu coração se dilacera devido aos problemas que você enfrenta nesse mundo, esse mesmo Deus que criou o universo, esse mesmo Deus grandioso e infinito, Ele senta ao seu lado e recolhe as suas lágrimas. Por que esse mesmo Deus fez questão de, no primeiro capítulo de Gênesis, descrever tudo o que Ele fez em cada dia da criação, descrever para você como você foi criado, como Ele preparou esse lugar para que você estivesse aqui, e fez uma promessa para você: eu vou cuidar de você. Deus não é o Deus dos agnósticos. Deus não é um Deus que criou e abandonou a própria criação. Deus é um Deus que criou, mantém, salvou e que em breve vai voltar para nos resgatar. O Deus que criou você te fez uma promessa: eu vou cuidar de você até que tudo isso passe, porque por mais que pareça que está demorando, Ele é o Deus da eternidade, e esse período pequeno de sofrimento que nós estamos vivendo não é nada comparado à eternidade. O universo assiste o desenrolar desse plano de salvação aqui nesse mundo, ansioso para que isso termine, porque somente você vai saber e vai poder descrever para os anjos, vai poder descrever para os outros mundos não caídos como é ser salvo por Cristo. Só você vai poder contar para todo o universo como é que Deus resgatou no momento em que você caiu. Só você vai experimentar a graça do Senhor, e só você poderá descrever a grandiosidade do amor de Deus pela sua criação. Ele cuida de você, Ele ouve o seu clamor. E se você esquecer tudo isso que eu falei aqui para você nessa manhã, esses dados pesados, técnicos, lembre-se só que tudo isso aqui só existe por você. A imagem de Deus se revela na sua vida. Nós não somos coletivos para Deus, nós somos individuais. E ontem eu falei isso com vocês. No momento em que Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida, neste fôlego estamos eu e você. A sua existência foi planejada por Deus, a sua existência foi sonhada por Deus. Deus queria se revelar através da sua vida. E hoje Ele está dizendo para você: não deixa o mundo tirar
a sua noção de origem. Não deixa o mundo apagar o brilho da criação que em breve será restaurada. Não deixa ninguém aí fora dizer que você é fruto do acaso, porque você foi criado pelas mãos daquele que te ama incondicionalmente e estende os seus braços para te salvar todos os dias. Nesse fim da semana da criação, hoje a gente encerra praticamente. De tudo que você ouviu, de tudo que você assistiu, que você cantou, que você se emocionou, que você se encantou, lembre-se que tudo isso só faz sentido se você aceitar a sua própria origem. E este colégio tem feito um trabalho incrível com os jovens. Essa juventude tem levantado um movimento para ir na correnteza, contra a correnteza do mundo que está pregando a aleatoriedade e o acaso. Eles estão defendendo: nós fomos criados. O criacionismo é a base de tudo aquilo que a gente acredita. É o começo, é o princípio do amor maior do mundo que já foi revelado. E eu quero chamar aqui à frente aqueles dois jovens, como é que é o nome? É a Clarice e Agno. Eles vão cantar a mesma música que eles cantaram no começo. Eu amo essa música, porque ela vai descrever o sentimento que eu tenho quando eu vejo Deus criando. Quando eu leio o Gênesis 1, eu consigo observar esse Deus apaixonado pela sua própria criação. Porque em todos os versos ele termina: e viu Deus que era bom. Percebeu? Ele fez a luz, era boa. Ele fez a terra, era boa. Ele fez a separação das águas, eram boas. Então, nessa música, eu quero que você se levante. E se você conhecer, cante junto. E a gente vai encerrar este momento com uma oração. As estrelas lá no céu, o poeta e o papel, cada vale, cada flor, tudo fala de amor. O caminho dos pais, bater do coração, primavera e verão, de Deus tudo é criação. O caminho dos fadas, um bebê dormindo em paz, um sorriso encantador, tudo fala de um outro.
Canta bem forte. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro O recado: existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Deus perfeito, tão grandioso, amoroso, apaixonado. Tão infinito, detalhista, grande artista, apaixonado. Apaixonado por mim, apaixonado por mim, apaixonado por mim, apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Em tudo que vejo ao meu lado, vejo bem claro o recado: existe um Criador que é apaixonado. Apaixonado por mim, Apaixonado, apaixonado por mim, apaixonado, apaixonado por mim. Apaixonado. amém. Amém. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te conhecer, pelo privilégio que temos de ter sido criados por ti. Nós queremos nos entregar nas tuas mãos. Queremos que o Senhor reforce no nosso coração e na nossa mente, cada dia mais, a certeza de que nós somos criados pelo Senhor. A certeza de que em breve o Senhor voltará para nos buscar.